Olá, caros ouvintes do canal Ciências Criminais. Sou César de Lima, advogado criminalista e pós-graduando em Ciências Penais pela PUC do Rio Grande do Sul. Apresento para o debate um tema muito pouco discutido pelos tribunais e quase nunca abordado pelos advogados em seus trabalhos, mas que é de grande importância para os estudos do processo penal. Tratarei aqui da temática da pretensão acusatória, declaração petitória e o direito de ação em face de um caso prático, num oferecimento de uma denúncia apócrifa. Para tanto, buscando fugir da teoria civilista de Carnelucci, na qual boa parte dos doutrinadores brasileiros se filiam, apresento para o debate uma concepção incomum do processo penal, qual seja, a existência de uma pretensão acusatória e não uma pretensão punitiva no processo. Primeiramente, apresentarei a definição de ação, pretensão acusatória e acusação ou declaração petitória, para assim trabalhar na aplicação do caso prático. No processo penal, a ação é o direito potestativo concedido pelo Estado, tanto ao particular nos casos de ação penal privada, quanto ao Ministério Público, nas hipóteses de ação penal pública, para provocar o Poder Judiciário quando da formulação de uma pretensão acusatória. Esse direito postulatório e de satisfação de pretensão é constitucionalmente garantido, e aqui chamo a atenção para o artigo 129, inciso 1º da nossa Magna Carta, que assegura o poder exclusivo do Ministério Público de exercer a ação penal pública. No que tange à pretensão acusatória, nada mais é do que uma declaração petitória de que existe o direito potestativo de acusar e que procede à aplicação do poder punitivo estatal. Ou seja, é a forma na qual se narra um fato aparentemente criminoso e se requer a atuação do órgão jurisdicional em face de uma determinada pessoa. Por fim, mas não menos importante, a acusação se torna o pontapé inicial para dar começo ao processo, que deve ser feito por meio de uma petição, onde a parte faz uma declaração, mera declaração petitória, requerendo a iniciação processual e a regular tramitação. No processo penal brasileiro, esse ato é correspondente à denúncia ou à queixa-crime, quando for o caso. Não se querendo alongar nessas definições, apesar de serem fundamentais para o entendimento da matéria, trago uma situação pouco comum da prática forense. Estou me referindo aos casos em que há uma decisão de recebimento de uma denúncia apócrifa. Amigos, uma denúncia carente de assinatura do membro do Ministério Público. E, analisando isso, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considera isso uma mera irregularidade. Ao me deparar com esses inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça, destaco que isso traz um grave erro, como uma simples irregularidade passível até de ser convalidada em momento posterior. Será que podemos dizer que existe pretensão acusatória nesse caso? Houve a regular acusação pela forma da declaração petitória? Entendo que na hipótese de uma denúncia apócrifa não houve sequer acusação. Ora, senhores, o processo penal é orientado pelo princípio da necessidade, ou seja, é o meio no qual se possa chegar à efetivação do poder punitivo. Para isso é necessário que o estado da acusação faça o uso do direito potestativo de acusar, respeitando todas as formalidades. Uma denúncia apócrifa não apresenta um requisito de admissibilidade indispensável em qualquer ato processual escrito. Não há, nesse sentido, como se ter segurança se de fato a denúncia oferecida, sem assinatura, tenha sido feita por um membro do Ministério Público, como exige a Constituição Federal. A ausência de assinatura na peça acusatória é um erro grave, pois influencia diretamente no plano da existência, ou seja, conduz à própria inexistência do ato. E por ser inexistente, a convalidação nesse caso contraria até mesmo a ordem lógica, pois a assinatura posterior seria a própria instituição do ato, sem qualquer efeito pretérito. Apesar da grande parte da jurisprudência defender a convalidação, destaca um julgado do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na primeira Câmara Criminal, sob relatoria do desembargador Silvio Batista Neto, onde acertadamente analisaram a discussão técnica envolvida e determinaram a nulidade do processo em face da ausência de declaração petitória válida. Portanto, senhores, a ausência de assinatura na exordial acusatória não pode ser considerado um problema simples de ser resolvido, uma vez que afeta todos os conceitos processuais de pretensão, declaração petitória e acusação, não sendo possível aceitar assim a mera convalidação do ato.
Pois bem, a ideia aqui não é esgotar a discussão, mas sim trazer um olhar em comum sobre o problema apresentado e diverso do entendimento majoritário da jurisprudência. Qualquer dúvida, deixe o meu contato, meu e-mail, cesardelima@hotmail.com, para sanar possíveis dúvidas. Até a próxima!